Boa noite, a paz do Senhor a todos. Com muito prazer, muita honra, mais uma vez estamos aqui para degustar, saborear a palavra de Deus. Ele nos dá todos os dias a sua misericórdia de graça e aqui estamos fazendo o nosso papel, dando também nossa parte, nosso tempo a Deus, e Ele nos usa segundo como Ele quer. Eu gostaria que os irmãos que estão nos seus lares nesse momento pudessem entrar em oração comigo, na comunhão com Deus, para que Ele possa verdadeiramente usar da maneira que agrada a Ele a ferramenta que está aqui para ser usada. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pela Tua presença no nosso meio. Nós somos gratos, ó Pai, pela Tua misericórdia que nos abraçou mais esse dia, motivo esse de nós não sermos consumidos. Obrigado, Senhor, pelo amor maior através da cruz de Jesus Cristo pelas nossas vidas. Estamos aqui hoje alcançados pela misericórdia e pela graça, favor imerecido da parte de Jesus para conosco. Muito obrigado, Jesus. Ato de amor maior não há que doar a vida por nós. Nós te pedimos perdão pelas nossas faltas, pois por elas o Senhor pagou um alto preço. E todos os dias nós devemos fazer menção daquilo que o Senhor nos deixou como herança, que é a graça. Muito obrigado, Jesus, por esse ato maravilhoso. Em o nome de Jesus Cristo e pelo sangue derramado na cruz que tem poder na nossa vida, hoje estamos aqui, vencendo mais um dia, com a conduta que agrada ao Senhor, orando, colocando as situações do alto em primeiro lugar. Senhor nosso Deus, que o Senhor possa verdadeiramente adentrar os lares que estão hoje assistindo, ouvindo a Tua mensagem e falar a cada coração aquilo que está necessitando, ó Pai. Assim também com o meu, com a minha família, todos os amigos, vizinhos, todo o corpo da igreja, em o nome do Teu Filho Jesus Cristo, ó Pai. Eu te agradeço pelo dia que o Senhor abençoou para nós. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Meus queridos irmãos, a palavra ao qual Deus preparou e colocou no meu coração está em 2 Reis, uma palavra bem conhecida, 2 Reis, capítulo 5, ao qual vai nos dar importantes dicas, importantes receitas para nós praticarmos diariamente. Os irmãos que puderem estar acompanhando os seus lares, 2 Reis, capítulo 5, a história de Naamã. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu servo estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro, e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã,
meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus? Para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim? Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: Eis que eu dizia comigo: certamente ele sairá, pôr-se-á em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a eles os seus servos, e lhe falaram, e disseram: Meu pai, se o profeta te disser alguma coisa grande, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: Eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém, ele disse: Vive o Senhor em cuja presença estou, que a não tomarei. E instou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. E disse Naamã: Seja assim, contudo, dê-se-á este teu servo uma carga de terra de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisso, perdoe o Senhor, a teu servo, quando o meu senhor entra na casa de Rimom, para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor a teu servo. E ele lhe disse: Vai em paz. E foi-se dele a uma pequena distância. Até aqui, irmãos. Todos os irmãos já estão bem situados dessa passagem maravilhosa da história de Naamã, o que nos deixa bastante contente nesta história é que nós podemos analisar quantas virtudes, quantas situações de aprendizados nós podemos tirar para a nossa vida de conduta diária, né? Quando aqui Naamã entrou com o seu exército para atacar Israel, ele tomou uma escrava daquele povo, daquela nação.
e essa escrava foi para ele uma bênção, né? E muitas vezes nós notificamos situações na nossa vida que parece ser um estrago, uma situação de devoramento de ocasiões sobre a nossa vida. Mas nós devemos tirar proveito em toda situação, o que nos acontece diariamente. Nessa história nós podemos ver que um coração que foi escravizado, arrancado do seio da sua nação, ela não tomou por si o ódio em teu coração. Ela simplesmente se doou pelo ato de amor maior da sua parte, fazendo a prática da fé e as boas obras, mostrando a sua fé pela sua obra, a obra de misericórdia, a obra de amor, e ali ela pôde mostrar a sua virtude à sua senhora e ao seu senhor. Ela teve compaixão, mesmo que ela fora arrancada como escrava da sua nação. Ela não tomou isso com um partido maior sobre a sua vida. Muito pelo contrário, ela se colocou à disposição daquele que a tomara como escrava, ao ponto de querer ajudar. Assim também foi o ato de Jesus Cristo para conosco. Ele sabia o quanto o povo era pecador, ele sabia quanto os seus discípulos eram teimosos, mas mesmo assim, ele levou sobre si as nossas transgressões por obediência, né? Por amor, mandamento e não sentimento, né? Isso foi um ato de amor maior, né? E quando a palavra nos mostra que nós devemos ser imitadores de Cristo, ali se fez na vida dessa serva do Senhor um ato de imitar as virtudes de Jesus Cristo. Sede santos como eu, Senhor, sou santo. E assim nós devemos tomar na nossa vida todos os dias. Essa menina não tomou sobre si nenhum egoísmo, nenhum orgulho, nenhuma mancha da frustração de ser tirada da sua nação, da sua família, mas muito pelo contrário. Ela deu toda a receita que ela tinha sobre a história de um profeta temente a Deus, um profeta verdadeiramente disposto a ajudar, a colocar o milagre de Deus em prática sobre a vida de quem quer que seja. E ali, ele assim o fez sobre a vida de Naamã. Ali nós podemos voltar um pouquinho no texto, quando o rei da Síria manda uma carta para o rei de Israel, o rei rasgou as suas vestes de medo, pois ali, há pouco tempo, Naamã tinha investido sobre o seu exército, sobre a sua nação. Mas mesmo assim, diante da conduta de uma situação de um profeta que não teme a nada, mas sim ao Senhor, o Deus vivo, ele se colocou à disposição daquilo que deveria ser da parte do rei, em ajudar, para mostrar que ali em Israel havia verdadeiramente um profeta de Deus. Um profeta de Deus com vontade, com entusiasmo, com alegria de fazer prevalecer as mãos de Deus na vida daquela pessoa, que iria mais para frente, nós vamos ver aqui no texto, glorificar o nome do Senhor. E assim tem sido diariamente na nossa vida cotidiana, irmãos. Constantemente nós temos a oportunidade de desaflorar, de colocar em prática as boas obras no nosso cotidiano. Todos os dias nós trazemos à memória o dia de hoje, o dia de ontem, os dias passados, que nós temos contatos, temos diariamente situações ao nosso redor que nos dá a oportunidade
de colocarmos em prática as boas obras que o Senhor tem nos ensinado através da sua palavra. Nós podemos desaflorar virtudes e situações de ensinamento daquilo que nós conhecemos um pouco só, para dar orientações àqueles que estão sofrendo situações, como assim Naamã estava sofrendo. Naamã, acredito eu, que um homem, quando iria se deitar, ele pensava assim no seu coração, como ele pensou do profeta Eliseu, como é que o profeta deveria atendê-lo. Mas foi totalmente diferente, mas ele alcançou a vitória mesmo assim. Acredito eu, quando ele iria dormir, diante das investidas do exército ao qual ele servia, ele saía vitorioso, mas ele não saía vitorioso naquilo que lhe atrapalhara a vida, que era verdadeiramente um espinho na carne, né, irmãos? Ter uma lepra, uma doença terrível. Acredito eu que quando ele iria dormir, ele pensava bem no seu consciente, que como que poderia ele ser livrado dessa situação. Mas essa situação não imaginaria ele que viria através de uma escrava a dar a ele a receita grandiosa sobre a sua vida. E assim ele alcançou, através de uma receita de amor da parte dessa escrava, uma grande vitória. Vitória esta que não só transformou a sua carne, mas também o seu espírito, ao ponto, quando nós lemos aqui, nós vamos poder voltar e degustar do que é que aconteceu com Naamã, na palavra verdadeira de Deus, quando ele colocou as suas palavras dizendo que não há Deus senão como o Deus de Israel, senão como o Deus de Eliseu na vida dele. Ali ele deixou de servir a deuses falsos, ao Deus de Rimom, ao Deus aonde o seu servo entraria e se prostraria, e ele pede ao profeta que Deus o perdoasse quando ele tivesse que fazer esse ato, pois ele estava restaurado, tanto da sua carne quanto do seu espírito. E assim nós podemos a cada dia renovar a nossa carne e também o nosso espírito diante de situações que o mundo vem investir sobre a nossa vida. Cada um de nós temos passado tentações investidas do demônio constantemente, principalmente quando nós estamos levando uma vida de conduta, de levar o Evangelho a toda criatura, uma vida de conduta de se doar pelo próximo, de se doar no trabalho que Deus nos colocou para fazer. E assim estamos fazendo todos os dias, não pelas nossas forças, mas sim porque Deus tem nos sustentado constantemente. Se for pela minha força, irmãos, talvez se fosse pela minha força eu não estaria aqui, mas Deus, aos poucos, vai nos colocando estatura de varão perfeito para levar a sua palavra, para levar o amor, para levar a compaixão, a misericórdia para as pessoas que estão necessitadas. E assim na história de Naamã, nós podemos ver que ele foi restaurado através de pessoas humildes. Mesmo quando o profeta Eliseu lhe deu a receita através do seu mensageiro, através do seu servo, ele não acreditou, ele se indignou, ele colocou o orgulho no seu coração. Será que os rios da minha terra não são melhores que os rios aqui da terra de Israel? Ele fala verdadeiramente, indagando, sobre os rios ao qual ele deveria entrar. Mas até então ele não tinha tomado nota que ele precisava quebrar o seu orgulho para alcançar a vitória naquilo que ele almejava, que era a restituição da carne do seu corpo. E ali, através de um outro servo que ele tinha na sua comitiva, ele conseguiu ouvir, quebrantar o seu orgulho e fazer da receita que o profeta Eliseu havia mandado através do seu mensageiro na sua vida, e ele conseguiu alcançar a vitória. Assim, quando alcançou a vitória, logo de prontidão,
A palavra nos fala que a sua pele ficou como a de um menino. Saiu toda a sua situação de impureza e ele tornou a ficar puríssimo, purificado, né? Com a pele de um menino, a pele jovem, a pele de uma criança, assim a palavra nos relata. E aí, logo de prontidão, ele se colocou a enxergar a vida de uma maneira diferente, principalmente o lado espiritual, a enxergar como foi grande o profeta Eliseu diante da sua situação de impureza, e assim ele glorificou o nome de Deus. Assim ele colocou Deus, o Deus de Israel, o nosso Deus que nós servimos, irmãos, num pedestal bem alto. Ele colocou Deus no lugar devido ao qual todos os dias devemos colocar, no mais alto dos céus. Na nossa vida devemos colocar todos os dias Deus em primeiro lugar, desde abrir os nossos olhos até o momento de fechar os nossos olhos para descansarmos, o repouso, né? E assim devemos colocar nas mãos de Deus todos os dias as situações que nós passamos, para que possamos ser vitoriosos, assim como Naamã foi. Quantas impurezas vêm neste mundo, irmãos, diariamente sobre a nossa vida? São muitas elas. E nós tomamos aqui partido da palavra do Senhor sobre a vida de Naamã. Podemos sair degustados da palavra de Deus, com pureza, com riqueza, aonde no fim do trecho da palavra de 2 Reis, capítulo 5, nós podemos degustar isso aqui da parte de Naamã. Porém ele disse: vive o Senhor, em cuja presença estou, que não tomarei, o Eliseu falando a ele. E instou ele para que tomasse, mas ele recusou. E disse Naamã: seja assim, contudo, dê-se-á a este teu servo uma carga de terra de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá a este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor, ao Deus vivo, ao único Deus que nós servimos, ao Deus verdadeiro, irmãos. Eu deixo essa palavra para os irmãos, para podermos tirar verdadeiramente um paralelo sobre a nossa vida, como estamos levando a nossa vida constantemente. Estamos fazendo a nossa vida de escravidão ou estamos fazendo a nossa vida de liberdade na palavra e na conduta em relação às coisas de Deus? Estamos sendo escravos do diabo ou estamos levando a vida em paz, aquela paz que vem de Jesus Cristo e que excede todo entendimento? Eu deixo para vocês um paralelo, irmãos, podendo aqui ressaltar essa história linda do agir de Deus na vida de uma pessoa que se quebrantou o seu orgulho, se humilhou perante um rio que ele achava que era impuro, para ele poder sair purificado. Que história linda, irmãos! Eu deixo para vocês esse paralelo, né? Para verdadeiramente tirar aí da vida de vocês, assim como eu estou fazendo na minha, grandes receitas para podermos andar numa conduta de varão perfeito. Amém, irmãos? Eu termino esta palavra orando a Deus, agradecendo a Ele por tudo que Ele já fez, pelo que Ele está fazendo, pelo mais que Ele irá fazer nas nossas vidas. Porque nós temos a esperança de que alcançaremos grandes coisas sobre o nome de Deus na nossa vida. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pelas Tuas palavras que adentraram o nosso coração, palavras verdadeiras ao qual o Teu Santo Espírito nos orientou, ó Pai. Em o nome do Teu Filho Jesus Cristo, aquele que tem todo o poder no céu e na terra, nós somos gratos, ó Pai, porque a palavra ela não volta vazia. Ela vai cair em terra boa com certeza e vai virar frutos, vai dar frutos, ó Senhor, em nome de Jesus Cristo. Aleluias por isso. Eu agradeço pela vida da Tua igreja
que está ouvindo esta palavra, que está ouvindo esta oração nesse momento de fé, de comunhão entre os irmãos. Agradeço sobre cada lar que o Senhor adentrou. Agradeço sobre cada ouvido que ouviu, cada coração que se dobrou nesta noite, a ouvir a Tua palavra, degustar do Teu poder maravilhoso, e que deixe entrar a cada coração a conduta de varão perfeito, a prática das boas obras, e que a compaixão, a misericórdia e o amor, como adentrou na serva de Naamã, possa adentrar dentro dos nossos corações todos os dias. Que haja um desprendimento, que haja rompiduras de barreiras, que o ódio seja varrido por terra e que instale o amor a cada dia em nossos corações. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Amém, amém e amém, Senhor.